O Flamengo vence o jogo, o Flamengo vence a partida, Flamengo 2, Vitória 1, Bruno Prado. O resultado é um alívio para o torcedor do Flamengo, porque a atuação foi muito ruim dentro dos 90 minutos. O Vitória, boa parte do jogo, teve ali mais poder de posse de bola, de ataque, de pressionar o Flamengo. E nos minutos finais da segunda etapa, com o Vitória mais cansado e o Flamengo já com o resultado, a equipe do técnico Felipe Luiz mais administrou do que procurou o jogo. Mas no conjunto da obra, é um Flamengo que outra vez deixa a desejar e, pelo lado bom, apenas o resultado, né, Bruno? O resultado é importante porque dá tranquilidade, soma pontos, é um campeonato de pontos corridos, você tem que fazer ponto, não deixar os outros escaparem, mas ainda é um Flamengo bem distante do que pode fazer, não foi um bom jogo do Flamengo. Depois o Flamengo toma uma pressão do Vitória, ainda no primeiro tempo, quando estava 1-0, Vitória adianta a marcação, dificulta muito a vida do Flamengo. É verdade que no primeiro tempo o Vitória não criou tantas oportunidades, mas o Flamengo tinha muita dificuldade de sair de trás e de aproveitar os espaços nos contra-ataques, fazer a jogada até chegar no Mateuzinho e toma uma pressão enorme. Aí tem o pênalti, o Kaiser perde o pênalti, o Rossi defende, o Rossi é um bom pegador de pênaltis e o Flamengo tomou sufoco. No final, Vitória cansou, aí diminuiu um pouquinho a pressão, mas foi um jogo que, se tivesse terminado empatado, estaria muito dentro do que aconteceu na partida. Não é um jogo bom no Flamengo. Eu não esperava uma atuação assim, no Flamengo igual jogou em uma boa parte de 2025. Não ia ser de uma hora para outra que o time... Não vai ser de uma hora para outra que o time vai crescer assim, vai fazer um salto enorme no nível de atuação. Isso vai acontecer aos poucos e o Flamengo vai retomar. O Flamengo vai conseguir jogar bem nessa temporada. É o começo, não tenho dúvida de que esse time vai render muito mais. Mas eu não espero que esse crescimento aconteça tão rapidamente. Então hoje eu não esperava realmente uma grande partida do Flamengo. Então o resultado ele passa a ser muito importante para dar tranquilidade, para trabalhar. Você tem uma tese, né? Você até falou que pode ser a questão de concentração, de motivação que você que o jogador, no caso, acaba não perdendo, mas imaginando que não é na hora, como você falou, né? Não é de uma hora para outra que você vai retomar uma motivação depois de ter vencido o mais importante na temporada passada. Então o Flamengo vence Libertadores, vence Brasileiro e depois vai para o Mundial, faz um belo jogo com o PSG e dá aquela descansada. E aí, para voltar essa motivação, demora um tempo. Foi isso mais ou menos que você falou recentemente. É por aí, na sua avaliação, essa explicação para o Flamengo ter caído tanto nessa defesa que era pouco vazada no ano passado? Realmente o desempenho defensivo, se pegar os números do ano passado, o que mais chama atenção é a defesa. Que ataque teve em outros anos aí, nesse período vencedor do Flamengo. O ataque sempre sofreu muito para fazer, para finalizar, né? E acaba fazendo. Tem jogo que realmente o Flamengo domina muito o jogo e não consegue finalizar. Mas ele consegue, ele ganha a maioria dos jogos, mas a defesa chama muita atenção, né? Os números da defesa em 2025 foram bem acima do normal. Isso acaba sendo destaque, se você analisar por setor, número, desempenho. E esse ano realmente está com mais dificuldade, porque o Flamengo não tomar gol, acho que não, é claro, é uma defesa pouco vazada, ela não tem ligação só com os jogadores da defesa, só com o goleiro, com os zagueiros, enfim, com o sistema defensivo. É o time todo. O Flamengo é um time que, como o Felipe quer jogar, que ele fica muito tempo com a bola. Quando você está com a bola, você não vai sofrer ataques do seu adversário. O Flamengo tem uma característica de roubar a bola muito rápido, aí no campo inteiro. Os jogadores de ataque, por isso que o Felipe gosta muito de atacantes que pressionem. Ele gosta que marque pressão já lá na frente, marcar pressão no campo todo. Então o Flamengo ele consegue roubar a bola muito rápido e a bola não chega muito na defesa. Nesse ano não está conseguindo fazer isso, a bola está chegando mais na defesa do Flamengo. E os adversários estão saindo mais em condição de levar vantagem em confrontos diretos contra os zagueiros. E isso tem a ver, acho que, alguns fatores. Eu acho que o desempenho abaixo do Flamengo nesse começo de ano, acho que tem a ver também, claro, com a parte física. Ninguém está inteiro, todo mundo oscila. A gente pega os outros times aí do país,
todo mundo oscila, não tem ninguém nesse ano que faz uma grande sequência de ótimos jogos, até porque você começa o ano já sem a preparação adequada, jogo em cima de jogo, quarta domingo, não tem como você jogar todos os jogos com o mesmo time, então você troca o time, cai desempenho, o jogador ainda não está inteiro, então fisicamente está todo mundo ainda se ajustando na temporada, e o Flamengo não é diferente. E essa é a parte aí que aí é uma coisa que eu imagino, né? Não tenho como... Acho que ninguém do Flamengo falou isso, né? Então não tenho como provar, mas acho que é uma coisa natural, assim, de um time que ano passado a exigência mental também foi muito grande, não só física, mental também. Para o Flamengo ele teve disputas bem acirradas. O Campeonato Brasileiro foi uma disputa ponto a ponto com o Palmeiras, né? Só na reta final ali que o Flamengo conseguiu distanciar um pouquinho. Em vários momentos o líder era o Palmeiras, inclusive. Então foi uma disputa que você não podia errar, você não podia vacilar. A Libertadores, ela já tem essa característica, principalmente quando entra no mata-mata, mas o Flamengo, desde a fase de grupos, ele entrou num momento que ele não podia errar porque ele começa mal. Ele tem principalmente aquela derrota para o Central Córdoba em casa, então ele ficou pendurado já desde a fase de grupos. E mata-mata você sempre está ameaçado. O Flamengo jogou 2 mundiais, né, vamos dizer assim, a Copa do Mundo de Clubes e depois a Copa Intercontinental, onde fez 3 jogos. Ele praticamente fez o mesmo número, né? Ele fez 4 jogos nos Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes e fez 3 jogos no Catar na Copa Intercontinental. Não foi tão diferente no número de jogos, né? Apesar da Copa do Mundo ser uma competição maior. Mas o Flamengo fez 7 jogos de mundial, vamos dizer assim, que exige também uma concentração máxima. Então, o desgaste mental, claro que aconteceu ano passado. O time, para render, para disputar os principais títulos, ele teve que ter um nível de concentração, de foco muito grande. E aí ele conquista as 2 principais competições, o Brasileiro e a Libertadores, e luta por um título da Intercontinental até o final, vai para os pênaltis. Aí tem uma hora que acaba o ano, agora é hora de descansar, ainda mais quando você consegue os objetivos. O ser humano precisa de uma hora relaxar, ninguém fica todos os dias do ano ali no máximo focado, ligado, concentrado, preocupado, que claro, gera preocupação, gera pressão. No caso dos jogadores, se você perde um jogo, tudo vira motivo, você não pode sair de casa para dar uma relaxada na folga, você perde domingo, segunda tem folga. Aí alguém vê o cara não fazendo nada, o cara num restaurante, mas por que tá no restaurante? Então, na hora que acaba, você dá uma relaxada, a adrenalina baixa o nível de concentração e não é tão automático. Não, agora começou o ano de novo, agora vamos começar no pico de novo. Não é. Demora também um pouquinho para você começar a entrar de novo no mesmo nível de concentração, no mesmo nível de atenção, de pegada, de jogos importantes, de entender a importância de cada jogo. Então, acho que também tem esse ponto. Foi um time que no ano passado, até por ter decidido muitas coisas, ter feito muitos jogos importantes para render, ele precisou chegar no máximo da sua concentração, do seu foco. E não é tão simples assim de você recomeçar. E também isso vai melhorar, não tenho dúvida. A coisa que eu venho falando da parte da torcida. Acho que tem uma hora que a torcida ela tem que ajudar o time. O Flamengo está jogando mal e hoje jogou mal de novo. Você falar isso, o jornalista, torcedor, falar, não, o time está jogando mal. Ok, isso é verdade, é um fato. Você não vai lutar contra os fatos. Mas eu acho que não precisa você chegar e vaiar o time no estádio. Você não precisa ficar cercando o carro de jogador, porque aí você cria um terceiro problema. Se tem um problema da parte física, ou até de retomar a concentração no máximo, o foco no máximo, aí se você começar a pressionar o time de uma maneira assim, muito forte, você vai criar um outro problema. Você vai começar a quebrar a confiança do jogador, vai começar o jogador a ter medo de jogar, tá inseguro, vai começar a ficar mais tenso, mais nervoso. Então, aí é o momento também de ajudar. Os caras ano passado conseguiram render, entregaram muitas coisas que a torcida queria, que comemorou. Agora, os caras, e não aconteceu nada demais até agora na temporada, só um comecinho, não teve nenhum impacto gravíssimo esse desempenho abaixo do Flamengo. Agora é o momento de dar uma força pros caras. Vamos ajudar os caras aí. Agora eles ainda não estão no melhor. Vamos ajudar os caras para que também isso aconteça mais rápido. Se você ficar pegando no pé toda hora, vai atrapalhar, vai atrasar até esse processo, vai criar um novo problema. É isso. Pelo lado, digamos assim, positivo de hoje, foi mais uma boa atuação do Everton Cebolinha, que foi substituído, e até o Bruno citou isso durante a partida, na hora da mudança, uma alteração que talvez na coletiva o Felipe explique, mas aparentemente o Cebolinha tinha condição de seguir no jogo, fisicamente e também tecnicamente. Ele estava muito bem, era o melhor jogador da partida, com um gol, uma assistência,
e saiu do jogo. E lembrando que ele também foi poupado contra o Sampaio Corrêa, jogou só 20 minutos contra o Sampaio Corrêa. Então poderia ter continuado um pouco mais, aparentemente. Claro que na coletiva o Felipe pode dar uma versão diferente, falar que o jogador estava cansado, pediu para sair, alguma coisa assim. Mas aparentemente ele tinha condição. E fica esse lado positivo do Everton Cebolinha, Bruno, que participou do primeiro gol do Eric Pulgar, e ali algum outro jogador poderia fazer o que ele fez, né, que era o corte para o meio, bater, e aí a defesa poderia tirar, poderia bater em alguém que estava ali naquele paredão do Vitória, porque naquele momento o Vitória estava fazendo uma marcação muito forte, estava se fechando muito bem, e por um erro da defesa do Vitória, deixaram o Pulgar livre, e aí o Cebolinha encontrou esse espaço. Então, assistência do Cebolinha. E depois, o segundo gol, um belo lançamento do El Ortiz, e ele foi muito eficiente. Tem sido, desde o ano passado, um jogador importante nesse ataque, e ele tem algumas características que são diferentes dos atacantes do Flamengo na maior parte deles. É um jogador que costuma finalizar, não tem esse medo de finalizar, e pra gente fechar essa análise de Vitória e Flamengo, não tem como não falar do Rossi. Foi importantíssimo, depois do Cebolinha, defendendo um pênalti, né? Porque se ele não defende o pênalti, claro, muita coisa poderia ter acontecido, mas naquele momento o Vitória empataria no mínimo. Então, assim, o Rossi foi bastante importante. Eu tenho aqui alguns números do Rossi. Ele defendeu o 10º pênalti pelo Flamengo. São 150 jogos pelo clube. O argentino enfrentou 26 cobranças de adversários e apenas 14 terminaram na rede. Ou seja, isso significa um aproveitamento de 54% para os cobradores diante de Rossi. Ele defendeu 10 pênaltis e ainda contou com uma bola na trave e outra para fora. Outro dado relevante: o Rossi acertou o lado da batida em 17 das 26 cobranças, índice de 65,4% de aproveitamento, que reforça a sua leitura e também capacidade de reação nas penalidades. São números impressionantes, né, Bruno? São números que chamam a atenção. O Rossi pegando o pênalti mais uma vez. Ano passado ele foi muito importante na classificação contra o Estudiantes, defendendo 2 pênaltis depois, né, do jogo, nas penalidades, e também durante o jogo, em outras partidas foi importante também, mas esse dado nos pênaltis chama bastante atenção. Tem crescido bastante o Rossi nesse quesito, Bruno. Ele é um ótimo pegador de pênalti, ajudou já o Flamengo em várias oportunidades e hoje garantiu mais 2 pontos aí, né? O Vitória poderia empatar o jogo. Ele conseguiu defender o pênalti do Renato Kaiser e é um bom goleiro. Ele erra, claro, e acho que hoje no Brasil a gente não tem um goleiro assim indiscutível no futebol brasileiro. E temos bons goleiros. Ele erra mais quando com os pés, né? Agora ali na área dele, na especialidade do goleiro, que é com as mãos, ele costuma errar pouco, né? Ou saída de bola, assim, até diminuiu nessa saída de bola os erros. Hoje ele errou, por exemplo, saída de bola, mas acontece até pela dinâmica do jogo, a pressão do adversário, enfim.